Muito boa noite, pessoal. Tudo bem com vocês? Estamos chegando aí, são 7 horas e 3 minutos. A gente vai deixar vocês chegarem aí por mais alguns instantes. Muito boa já, noite, já a gente começa aqui o nosso webinar. Tudo bem com vocês? Estamos chegando Tudo aí, bem? são 7 horas e 3 minutos. Tudo certo por A gente vai aí? deixar vocês... Tudo jóia também. Bom, pessoal, muito boa noite. Eu sou Felipe Barreto Veiga. Hoje é dia 11 de julho de 2024, são 7 horas e 3 minutos. E estamos começando aqui mais um webinar oferecido pelo BVA Advogados, pelo Barreto Veiga Advogados. Desta vez tratando sobre um tema que também é de especial interesse aí dos empresários, dos investidores, dos compradores, dos vendedores, daqueles que querem se tornar compradores, daqueles que querem se tornar vendedores, que é a due diligence. E para discutir esse tema comigo, hoje nós convidamos nada mais, nada menos do que o nosso coordenador de auditorias, Gabriel Mendes Abdala, associado sênior e coordenador aqui da área de auditorias do BVA Advogados, que tem muitos e muitos anos de experiência trabalhando com due diligence, tem uma especialização pela Columbia University em matéria de due diligence legal, fez essa especialização no ano passado, já como membro aqui do escritório, e já nesse ciclo aí de pouco mais de 2 anos, realizou aí algumas dezenas de transações, algumas dezenas de due diligence, e muitas delas a gente esteve juntos. Então, Gabi, obrigado por aceitar esse convite aqui. Na verdade, um convite não somente para participar hoje, né, como uma espécie de entrevistado, né, afinal, a dinâmica que a gente definiu aqui é de entrevistado e entrevistador, e hoje eu sou o seu entrevistador, mas também por ter montado, né, junto com a nossa brilhante equipe de marketing, esse webinar aqui sobre um tema que é tão importante para a gente aqui no escritório. Afinal, a gente trabalha 24 horas por dia, 7 dias por semana nas auditorias, não somente o time de auditorias, o time de M&A, o time de societário, mas também praticamente todas as áreas do escritório, mas também, né, por poder contribuir aí com toda a sua experiência aí, ao longo desses muitos anos trabalhando nas operações e nas auditorias, nas diligências. Então, Gabi, seja muito bem-vindo, obrigado aí por aceitar o convite e fala aí rapidinho sobre a tua experiência aí para a galera conhecer você melhor. Boa, Fê, obrigado, eu que agradeço o convite, é um prazer enorme falar um pouco sobre auditoria, é o nosso dia a dia, a nossa rotina aqui, então ter a oportunidade aí de falar um pouco com o pessoal sobre o que a gente faz no dia a dia. O pessoal às vezes não entende muito bem como funciona uma due diligence, então aqui é uma oportunidade bem legal para a gente compartilhar um pouquinho o que a gente passa no nosso dia a dia. Bom, eu trabalho aí no direito empresarial há mais de 10 anos, nos últimos 5 focado em auditorias jurídicas, em transações de M&A, private equity, venture capital. Mais de 200 transações aí no currículo, muito provavelmente. Boa parte aqui no BVA já com o nosso time de mais de 20 pessoas, né? A due diligence nunca é feita por uma pessoa só, é uma área multidisciplinar, envolve aí trabalhista, tributário, propriedade intelectual, enfim. A gente tem um time gigantesco e mega qualificado aqui para falar sobre o tema, então é um tema que a gente domina muito bem, é sempre um prazer falar sobre ele, ainda mais sobre due diligence, né, que o pessoal já ouviu falar, sabe que existe, que ali antes de comprar ou vender uma empresa, ele vai passar por essa auditoria, mas que muita gente aí não sabe muito bem como que funciona na prática, então vamos aí buscar esclarecer as dúvidas, tentar abordar o tema aí de uma maneira bem ampla, bem leve, bem tranquila, para que o pessoal também se sinta à vontade aí e participe junto com a gente, né, que é o mais importante. É isso aí. Pessoal, bom, a gente criou uma dinâmica aqui, né, de basicamente uma entrevista, né, onde eu vou entrevistar o Gabriel aqui, para que ele conte um pouco para a gente, né, sobre a sua experiência. Eu também vou fazer as minhas intervenções aqui, afinal, como a gente trabalha junto, eu já sei boa parte das respostas que ele vai dar, porque eu ouço ela no nosso dia a dia. Mas para vocês que estão chegando aqui agora, né, então a dinâmica é essa, a gente vai fazer aqui um bate-papo mesmo, e a gente convida vocês para participarem desse bate-papo através aqui da ferramenta de perguntas. Algumas pessoas mandaram, né, perguntas aqui através do Instagram, da direct message do Instagram, enfim. Então a gente já tem aqui um compiladinho de perguntas, mas fiquem à vontade aqui para colocar as perguntas de vocês.
E Gabi, sem mais delongas, já vamos começar naquilo que interessa, né? Uh, Bom, due diligence, né, auditoria é um tema que causa uma preocupação, principalmente em quem está sendo auditado, mas também em quem está auditando, né? É um tema complexo, né, é um tema multidisciplinar, como você mesmo trouxe, né? E normalmente, né, a auditoria ela está relacionada a procedimentos transacionais, operações de M&A, operações de venture capital, operações de private equity, operações de emissão de dívida, mas também existe aquela auditoria, né, que é a auditoria anual, né, aquela auditoria que as grandes companhias, as companhias que estão buscando se adequar ao novo mercado ou que estão se preparando para um processo de M&A, um processo de captação de investimentos de primeira linha, elas se submetem para quê? Para validar diversas informações produzidas pela companhia, começando pelas informações financeiras. E quando a gente olha para a auditoria legal, para legal due diligence, para DD, né, ou para diligência legal, existem vários nomes para uma mesma coisa que é a auditoria legal, esse escopo ele muda um pouco e normalmente ele está correlacionado com transações de M&A. Então conta para a gente o que é due diligence num contexto de transações de M&A, de private equity, de venture capital e quais são os principais objetivos e benefícios de se realizar esse procedimento que custa muitas vezes caro, gera muito esforço da companhia e, claro, dos colaboradores, dos diretores, dos sócios da companhia que está sendo auditada, leva bastante tempo e não necessariamente vai gerar um êxito na transação, vai gerar a possibilidade da transação ser concretizada, né? Então, conta um pouco mais para a gente sobre os benefícios e objetivos de se fazer uma diligência legal, uma auditoria legal, uma due diligence, no contexto de uma transação de M&A, no contexto de uma transação de venture capital, de investimento, enfim. Boa, acho que é super legal fazer essa diferenciação da auditoria anual para a due diligence. Na due diligence, a gente está aqui focado no objetivo, né? A due diligence, que eu falei que todo mundo já ouviu falar, o que é a due diligence, né? Essa devida diligência. O que é diligência, né? Diligência é zelo, é cuidado. E a gente está falando aqui de transações, M&A, venture capital, então cuidado com o quê? Cuidado com o negócio, cuidado com o seu dinheiro, né? Você está ali comprando uma empresa, investindo numa empresa. Então esse dever de zelo é do comprador, é do investidor, é ele que tem que ser zeloso e cuidadoso com a sua operação para não comprar gato por lebre, para saber o que está comprando, para você ter uma visão clara da empresa que você está comprando. Então, essa devida diligência, esse dever de zelo do comprador, ele vai anteceder aí toda transação comercial para que você saiba exatamente o que você está comprando. Então, o que a due diligence vai te trazer de benefícios? Ela vai te trazer riscos, contingências, indicadores, sempre buscando aqui auxiliar na tomada de decisão. Então, você, com a realização de uma due diligence bem feita, você sai com um material muito rico para você tomar uma decisão de ir em frente ou não, ou de eventualmente como ir em frente. Às vezes o risco não é de vou ou não vou, é como vou, né? Como que eu me protejo desses riscos, como que eu aloco esses riscos. Porque risco toda empresa tem, o dia a dia do business ali envolve diversos riscos. A importância aqui é você saber alocar esses riscos para que você tenha uma transação calma e confortável. Então, qual é a intenção? É trazer uma luz para a negociação por meio de análise aí de assuntos técnicos que são realizadas por advogados, pessoas especialistas nessas matérias e que vão auxiliar ali o tomador de decisão a decidir aí em frente ou não, ou como ir em frente aí na operação. Basicamente, um resumo... Deixa eu te fazer uma pergunta, Gabi. Então, assim, para a gente aterrizar esse tema, né, que às vezes é meio abstrato, para quem nunca vivenciou uma, acho que a gente pode pegar o exemplo, né, de uma transação imobiliária, né, de uma compra e venda de um imóvel pronto, né, não aquele imóvel na planta, né? E é um exemplo que a gente costuma usar bastante para quem está vivenciando uma auditoria legal no contexto de uma transação pela primeira vez, né? Quando você faz a compra e venda de um imóvel que não seja na planta, ou seja, uma casa já pronta, do seu tio, da sua tia, de um amigo que você encontrou lá no LX, ou que você visitou através de um corretor, e você tem interesse naquele imóvel, você não assina, né, o contrato de compra e venda e se torna dono daquele imóvel sem fazer uma devida diligência.
né? Você assina, né, um contrato, sim, que normalmente é um compromisso de compra e venda, muito semelhante, né, no seu espírito, de alguma forma, né, com as NBOs, os MOUs, as term sheets deste tipo de transação. E uma vez que você faz a diligência para saber se todas as certidões dos vendedores daquele imóvel estão limpas, portanto, né, esses vendedores não possuem passivos, contingências, aí sim, aquele compromisso, ele se torna uma obrigação de compra e venda, e aí sim você tem que seguir em frente com a transação para concluí-la, e aí sim você se torna dono e possuidor daquele imóvel que foi negociado inicialmente através de um compromisso de compra e venda. Então, o ambiente das due diligence, né, das devidas diligências, ele acontece, né, não somente no universo das grandes transações, das rodadas de investimento, mas também no mundo dos terráqueos, né, daqueles que nas suas atitudes ali mundanas, os seus desejos mundanos de comprar uma casa própria, uma casa na praia, uma casa no interior, um sítio, uma fazenda, acabam tendo que fazer essa diligência legal. No contexto de transações, quando a gente está auditando companhias, né, as certidões bastam ou a gente tem que olhar muito mais coisa, e por isso que tem tanto advogado envolvido nesses procedimentos? Tem que olhar muito mais coisa, né? A certidão ali, ela é uma base, ela auxilia ali na análise, porque ela pode trazer informações que o comprador, o empreendedor não passou para você, né? O que a certidão vai trazer? Alguns processos que não foram mapeados, algumas informações que você ainda não tinha, e você ali com a certidão, que é um documento geralmente público, que você entra no site certo, ali você emite, você tem ali um rol de eventuais processos, dívidas da empresa que você consegue ter sem necessariamente o vendedor te informar. Mas aqui a gente vai analisar tudo, né? Desde o societário da empresa, como funciona ali a governança dela, os contratos sociais, acordo de sócios. A gente vai ver se a marca está registrada, se a marca não está registrada, se tem benefício fiscal, essa parte tributária geralmente é um pouco nebulosa. Então, se tem benefício fiscal, se tem parcelamento, como que está esses aspectos fiscais da empresa. Trabalhista é um assunto aí também super recorrente, que o pessoal tem bastante interesse e dificuldade, às vezes, ali de entender os contratos celebrados pela empresa, comerciais, enfim. Aqui a gente abre um leque gigantesco, depende muito de cada transação, é difícil a gente falar para essa transação, é essa lista, é essas perguntas. Eu acho que vai variar muito do que você está comprando, qual é a maturidade da empresa que você está adquirindo. Às vezes é uma empresa muito recém-constituída, então tem ali uma governança um pouco mais incipiente, ou você está comprando uma multinacional que já tem ali anos de estrada, diversos contratos, enfim. Então, muda um pouquinho de acordo com cada transação, de acordo com cada empresa, mas basicamente é um panorama geral da companhia, uma foto de como que ela está nesse momento, né? É isso que a gente busca aí quando a gente faz uma auditoria jurídica, seja por um investidor ou seja por um comprador. Boa, boa. Pessoal, a gente teve um probleminha técnico aqui de um minutinho, então vocês perderam um pouco do que o Gabi falou, mas basicamente, né, quando eu perguntei para ele se no contexto de uma auditoria, dentro de uma transação de M&A, dentro de uma rodada de investimento, bastam as certidões, e o que ele disse aqui é que basicamente não bastam, né? A gente tem que analisar várias frentes da companhia, né? Não somente as certidões, que a gente de fato analisa elas, mas a gente tem que olhar muito além disso, né? Então a gente vai olhar práticas da companhia, riscos tributários, trabalhistas, societários, regulatórios, privacidade, propriedade intelectual, ambiental em alguns casos. Então, é uma variedade de temas e assuntos. E a auditoria, a auditoria legal dentro de um contexto de uma transação, ela busca identificar não somente aquilo que já é conhecido e que, portanto, deveria constar das certidões, ou seja, se existe um processo judicial, um inquérito criminal, uma ação civil pública, muito provavelmente, né, esse procedimento vai constar nas certidões da companhia, sejam elas certidões positivas ou certidões positivas com efeitos denegativas. Agora, a gente também quer conhecer aquilo que é desconhecido pela companhia ou que ainda não se transformou em um procedimento, em um processo, em uma ação, em um inquérito, não se transformou de fato num procedimento. E aí é aquilo que a gente chama de potenciais passivos, né? E esses potenciais passivos, eles podem variar em termos de relevância, a depender das probabilidades
desse passivo se materializar, ou seja, das chances desse passivo hipotético virar real, e também, obviamente, das chances de perda caso ele vire, né, realmente um procedimento, caso ele de fato vire um passivo materializado. E, obviamente, também os valores envolvidos. Gabi, conta pra gente, então, como é que funciona o procedimento de uma due diligence, né? Normalmente, no contexto de uma transação, a gente está lá, né, junto com o cliente, né? Vamos dizer que a gente está pelo vendedor desta vez e não pelo comprador. Aí a gente está representando lá um grupo de fundadores, uma segunda, terceira geração de uma companhia com característica familiar, né? E batem lá na porta dele, ou fazem algumas propostas, querem conversar com ele para eventualmente investir ou adquirir a empresa dele, ou ele contratou um advisor, uma boutique de M&A, um IB de um banco, para assessorá-lo, né, na preparação da companhia para que ela possa fazer um M&A, mas também na busca de potenciais interessados. E aí esses potenciais interessados começam a chegar, né, o cliente, junto com o escritório de advocacia e com os assessores financeiros, começam a negociar ali um documento de oferta, que é normalmente o MOU, a term sheet, a NBO, e uma vez assinado esse documento, né, que nele consta, né, como vai funcionar esse procedimento de auditoria, inicia-se de fato a auditoria. Mas como é que funciona isso, né? Para quem não conhece, né? Eu acho legal você falar um pouquinho, tanto do lado do comprador como do lado do vendedor. É uma diferenciação muito legal da gente fazer aqui, porque do vendedor, quando a gente recebe aqui o cliente informando que ele tem uma transação à vista, assim, a probabilidade de receber uma oferta, a gente, pensando no vendedor, a gente já gosta de tentar arrumar a casa dele, né? Eu acho que a primeira etapa do diligence de quem está, ou de uma operação no contexto geral, de quem está vendendo, é se preparar para a venda. Eu acho que é muito comum, quando a gente está dos dois lados ali, você se deparar com situações que a empresa não estava pronta ainda para ser vendida, por mais que ele tenha números fantásticos, a casa não está organizada, você não sabe ali como buscar as informações de um tempo hábil, porque a auditoria ela tem ali um cronograma que precisa ser seguido. Então, pensando do lado do vendedor, o quanto antes buscar arrumar a casa, né? Eu acho que, enfim, colocar ali um ajustezinho aqui, arrumar aqui, ver se esse contrato está ok. Enfim, fazer um screening, se preparar para a auditoria, porque é aquela velha história, né? É a prática que leva à perfeição. Então, a gente simulando um M&A, vamos supor assim, para você arrumar a casa do vendedor, na hora que chegar ali, na hora da auditoria para valer com o comprador do outro lado da mesa, ele vai estar muito mais preparado, ele vai estar muito mais acostumado, ele vai estar muito mais tranquilo, porque ele já viu acontecer, ele sabe como funciona, porque a gente simulou isso antes, então ele está com a casa muito mais em ordem. Depois disso, aqui já começa o padrão, vamos para um kickoff, né? O que é o kickoff? Já tendo ali documentos assinados, enfim, vai começar a operação, junta todo mundo numa sala, hoje em dia no Teams, Skype, whatever, e entra o fundador, entra o comprador, entra todas as partes envolvidas, os assessores, e o vendedor ali, o fundador da empresa, ele começa a contar a história da empresa dele, quantos empregados tem, quantos sócios tem, se tem acordo de acionistas, se não tem processos, se tem dívidas, se tem marca, né? A marca está registrada, está tudo bonitinho. Ele ali é um pouco sabatinado, né? Os compradores que estão ali com seus assessores também querem ter essas informações. Muitas vezes é o primeiro momento que todo mundo se reúne para falar da operação, então surgem diversas dúvidas, tanto da auditoria jurídica, auditoria contábil. A galera procura fazer um screening, entender como que a companhia funciona nesse momento, que é o kickoff, né? Que eu gosto de brincar que é o mundo encantado do kickoff. Porque quando você está ali pelo vendedor ou pelo comprador, você busca vender tua empresa, né? Então você fala bem pra caramba dela, fala que tá tudo certinho, imagina, não tem processos, dívidas, tá tudo em ordem, meus contratos são lindos, estão todos assinados. Porque o que ali na frente muitas vezes se mostra como não tão verdade assim, né? Geralmente a gente vê aí uma situação um pouco diferente. E esse é exatamente o objetivo da auditoria, né? Exatamente. Você validar aquelas informações comerciais que foram apresentadas naquele momento que antecede o início da auditoria, né? Porque na dança do acasalamento, né, das transações, a gente sabe que esse momento pré-construção do instrumento de oferta, do MOU, da term sheet, da NBO, os fundadores,
ou os advisors da companhia, eles estão fazendo um pitch com as principais informações da companhia, informações comerciais, financeiras, de crescimento, né, de market share, share of wallet, e são informações que não contam, né, os problemas, afinal nem é o ambiente para se contar os problemas. Muito parecido, né, guardadas as devidas proporções, né, e me perdoem aqui, né, a comparação, mas acho que ela ajuda a gente a aterrissar, com o anúncio de um imóvel no site de uma grande imobiliária. O imóvel pode ter problemas na fundação, mas obviamente o anúncio não vai contar isso, né? E uma vez que você inicia esse procedimento de auditoria, a ideia não é você, de alguma forma, né, destruir esses fundamentos, né, ou contrapor essas informações, mas sim validar se elas são de fato aquilo que te informaram no momento. Né, essa diligência ela tem esse dever, esse objetivo, né, de se validar aquelas informações sobre o status da companhia, até porque, a depender de como esteja o status da companhia do ponto de vista legal, do ponto de vista tributário, do ponto de vista contábil, fiscal, financeiro, comercial, tecnológico, isso pode ter um impacto no preço, né? E esse impacto no preço, muitas vezes, pode desincentivar um dos lados ou até ambos a fazerem a transação. Ou na forma de pagamento também, né, Felipe? Às vezes não é nem só o preço, né? Às vezes na forma de pagamento ali, você vai procurar esticar ali seu risco, né? Enfim, você não vai... Se esse risco aqui prescreve em 3 anos, eu só vou te liberar esse dinheiro em 3 anos. Enfim, você consegue se organizar melhor até em como pagar o preço acordado, eventualmente, nem cai o preço, né? Muda ali como a dinâmica do pagamento. Legal, você entrou num ponto que eu acho que a gente vai ter que abordar, que são as retenções, né? E as retenções, as escrows, elas normalmente estão relacionadas ao resultado apresentado pela auditoria. Né? Muitas vezes a auditoria ela é satisfatória para o comprador, ou seja, ele tem lá, né, um sinal verde de que ele poderia seguir em frente com a transação, mas existem ressalvas, né? E essas ressalvas normalmente se relacionam ali aos passivos, às contingências, às más práticas identificadas ao longo da auditoria. Legal, então a gente fala da escrow, das retenções um pouquinho mais à frente. Então você falou que começa com o kickoff, onde se juntam todos ali os advogados, né, numa sala ou numa videoconferência. No Skype é mentira, porque ninguém mais usa o Skype, mas você denunciou a sua idade. Né? E junto, né, com os assessores, a gente tem também a participação de alguns representantes do comprador, alguns representantes do vendedor, onde ali vai se discutir, né, qual que é o objetivo inicial, se passa provavelmente pela checklist que a gente circulou ou vai circular para toda a audiência aqui desse nosso webinar, dessa nossa live aqui. Esse checklist, o que ele tem ali dentro? Né? Quantas perguntas temos? Né? E o que ele tenta cobrir ali? Boa. Bom, kickoff realizado, todo mundo já sabe ali a base do negócio, mais ou menos como funciona, etc. A gente envia, né? Eu gosto de enviar depois do kickoff, particularmente, porque eu acho que a gente consegue direcionar melhor as perguntas depois que você já tem aí um feeling de como a operação funciona. Mas vai uma lista de auditoria, pô, aqui quantas perguntas? Um M&A padrão, vai pelo menos umas 140 perguntas aí, umas 130 perguntas, a depender ali da área de atuação. Um venture capital geralmente vai um pouco menos de pergunta, que nem eu falei, é uma empresa com maturidade um pouco menor, eventualmente, né? A gente está falando mais de startups aqui, então, às vezes nem tem tantos documentos assim. Agora, falando de um M&A, vai umas 140 perguntas, pelo menos, fora certidões, né? Que aqui também é uma quantidade significativa de certidões, a gente pede certidões trabalhistas, fiscais, cíveis, ambientais, justamente para que a gente consiga confrontar as informações que a gente está recebendo da auditoria de uma fonte segura, né? Você está baixando essa certidão ali do TJ, de lugares que a informação é confiável. Por que a gente faz esse double check? A gente costuma, durante a auditoria, pedir um relatório dos advogados informando os processos, enfim, todos os litígios da empresa, que status que está, qual o valor, enfim. Mas a gente só consegue ter certeza daquilo por meio das certidões. Então,
cá entre nós, é muito comum que nas certidões a gente identifique processos ou situações que não foram mapeadas durante a auditoria, que não foram mencionadas pelo comprador, pelo vendedor, e muitas vezes ele nem sabe ainda, tá? Porque vai sair na certidão, às vezes ele nem foi citado daquele processo, mas aí a gente que passa a notícia para ele, às vezes, tá? Pois é, você tem um novo processo chegando aí para você. Então, é uma lista que busca cobrir todas as áreas da empresa, desde o societário, compliance, proteção de dados, como a gente falou agora há pouco, para que você consiga, com base nessas informações da lista, começar uma conversa com o vendedor. Como que você obtém as informações necessárias para que você tenha ali subsídios ou para que você consiga dar luz para a transação, que é o objetivo da due diligence. Aí de perguntas e respostas, né? Eu acho que não foge muito disso, é uma conversa. Então, você vai conversar com o vendedor, geralmente por meio de um Q&A, um checklist, que até hoje não acharam um jeito melhor, então é um Excel em colunas de perguntas e respostas, né? Quando alguém souber um jeito melhor de fazer auditoria, essa pessoa vai ficar muito rica. Mas o Excel vai ser a pergunta e resposta ali, você vai construindo um raciocínio e aos poucos vai liberando as perguntas até que você tenha aí informações necessárias e suficientes para que você parta para um próximo passo da auditoria, que é o relatório. É esse o produto final, né, da auditoria, é o que você busca fazendo todas essas entrevistas, essas perguntas, análise de certidão, você conseguir emitir um documento que tem 120 páginas, 140 páginas ou mais, a depender ali da operação, com toda uma fotografia da empresa, todos os riscos mapeados, como que ela funciona na prática, sua administração, todos os pontos de atenção que a gente identificou durante esses 60 dias, 90 dias, eventualmente, aí de auditoria, para que você consiga passar isso para o comprador, ele pega isso e seja um guia para ele ver, tá, onde estão meus riscos aqui, como que eu aloco esses riscos, e a gente busca no relatório também dar um guia do que fazer com esse risco, né? Então, não adianta eu virar para ele e falar, olha, tem um risco aqui gigantesco. Ele fala, ótimo, o que eu faço com ele? Então, aí a gente busca também direcionar como que você pode endereçar esse risco. A gente vai falar um pouquinho mais de retenção ali na frente, mas de qualquer maneira, se vai ser uma condição precedente, que o cara arrume esse risco antes ali do fechamento da operação, se ele vai ter que dar uma declaração e garantia ali de que, né, não tem nenhum outro passivo, não tem nenhuma outra circunstância que possa desequilibrar o deal, e, obviamente, uma previsão de indenização caso ele quebre essas declarações, né? Se você falou e não se provou verdade, você paga ali um valor ao comprador, né? São algumas medidas que você adota aí numa operação de M&A, aqui já falando dos contratos, para que você mitigue ou direcione esses riscos da melhor maneira. E tudo isso só vai ser possível com uma auditoria bem feita ali, com esse guia que vai facilitar demais o trabalho e o andamento aí da operação. Legal. E, bom, você usou a palavra sabatina, né? Depois você usou a palavra conversa, depois você usou a palavra entrevistas, né? E realmente procedimento de auditoria legal, né? E por quê? Acho que elas, né, se aplicam ao procedimento. Porque quando a gente manda esse Excel, né, e de verdade o Excel é a ferramenta que mais funciona, existem plataformas, né, gringas, nacionais, que já tentaram fazer a substituição, mas, enfim, né, o Excel ainda funciona muito bem para isso, né, e acho que a boa parte do mercado ainda usa o Excel, né, assim como o mercado financeiro e a economia global, né, são baseados em Excel, mas realmente, né, quando a gente manda aquela checklist com 130, 150 perguntas, né, o que a gente espera são respostas, né? E essa é a maior dificuldade de se obter dentro de um procedimento de auditoria, porque as respostas muitas vezes não são francas, muitas vezes elas não são completas, muitas vezes elas não são precisas, muitas vezes elas não são detalhadas. E quando a gente se depara com uma situação como essa, a gente não pode receber uma resposta dessa, né, se a gente está trabalhando para o comprador, e levá-la para casa. A gente tem que aprofundar. E é normal
que em cima de uma pergunta mal respondida, a gente faça uma série de outras perguntas, né? O que diz muito sobre a necessidade dos vendedores sempre tentarem responder da forma mais ampla, transparente, precisa, concisa possível, para evitar que novas perguntas sejam feitas, evitando que essa conversa ou essa sabatina, essa entrevista se estenda, consequentemente estendendo o processo de auditoria. Então, acho que a visão do vendedor é uma coisa, né, que a gente fala bastante quando a gente está assessorando os vendedores aqui, vamos tentar nos preparar, né, antes de iniciar essa auditoria, para a gente ter uma visão total, ou pelo menos a mais completa possível, para a gente apresentar boas respostas, né? A gente não ser pego no contrapé. Quando nos fizerem uma pergunta, a gente não coçar a cabecinha e falar, vou ver com o meu RH, ou vou ver lá com o meu contador, ou, né, deixa eu checar com o meu jurídico. Né? E sim ter uma resposta de bate-pronto e uma resposta que seja, no mínimo, satisfatória, e não na sua opinião, mas de acordo com os padrões de mercado. Porque é isso que se espera num procedimento de auditoria. A gente vai medir o risco não somente de acordo com aquilo que foi identificado, mas também usando como benchmark padrões de mercado. Não adianta você auditar uma empresa, uma agência de publicidade, achando que você não vai encontrar um monte de PJs lá. É um padrão de mercado. Você também não vai conseguir auditar uma software house e não encontrar um monte de PJs lá. Contratação de devs é um padrão de mercado, que a grande maioria seja feita através do modelo de pejotização. Então, é você também equilibrar isso. Só que a grande verdade, né, é que acho que a palavra sabatina é muito boa, principalmente ali para o kickoff, porque quando a gente pergunta essas coisas, né, para, né, os vendedores, e aqui, né, quando a gente está representando compradores, muitas vezes eles ficam ofendidos, né? E às vezes, quando a gente tem que insistir na pergunta porque ela não foi precisa o suficiente, a resposta dela não foi precisa o suficiente, né, pelos vendedores, é muito comum a gente ter, né, vendedores até muitas vezes ofendidos com as perguntas, né? Não, peraí, você está desconfiando? Né? E aí vem aquela velha história, não, eu nunca tive problema trabalhista aqui, né? Todo mundo PJ há 40 anos, eu nunca tive problema trabalhista. Veja a dona Marlene, está aqui com a gente há 30 e poucos anos e nunca processou. Né? Então, realmente acontece isso e aí eu concordo com você que é uma sabatina. Mas, Gabi, acho que o povo está aqui, na verdade, também para ouvir os causos, né? E, bom, quando a gente tem que falar de causos, né, eu acho que vale a pena a gente passar aqui pelos riscos mais comuns, né, que a gente identifica dentro, né, das auditorias legais. E aí eu queria mencionar 2 pontos antes de pedir sua resposta, mas primeiro deles a auditoria legal, ela é somente uma peça num contexto de uma auditoria dentro de uma transação. Ela, junto com a auditoria financeira, ou como ela é conhecida no mercado, T&L, ou Tax and Labor, que normalmente é feita por auditores independentes, como as Big Four ou as Big Ten, não vou citar nomes, porque a gente gosta de trabalhar com todas elas, mas todas elas acabam fazendo essa auditoria Tax and Labor, que ela basicamente vem validar aspectos financeiros, tributários e de natureza trabalhista e previdenciária da companhia. Enquanto nós aqui, como assessores legais, vamos olhar todos esses pontos que a gente comentou aqui: tributário, trabalhista, propriedade intelectual, privacidade, regulatório, ambiental, societário, governança, enfim. Né? E aí, quando a gente finaliza, né, o nosso trabalho de auditoria, após todas essas perguntas estarem minimamente respondidas de uma forma que a gente consiga produzir um relatório, essa auditoria Tax and Labor vai fazer a mesma coisa, né, e a gente vai cruzar essas informações, né, no que o mercado chama de cross-check, né, onde a gente usa as informações do relatório dos assessores legais e dos assessores financeiros para se medir esse risco. Né? E aí existem diversos riscos que são muito comuns e que no mercado brasileiro são muito sintomáticos. Né? A gente usou o exemplo da brincadeira aqui da pejotização, mas esse é um sintoma muito claro do mercado brasileiro, né? Afinal, um modelo de contratação não exclusivo do Brasil, mas que teve uma aderência muito grande do mercado brasileiro, principalmente após a MP da Liberdade Econômica, né? E a reforma trabalhista, né? Mas existem vários outros. Né? A gente falou sobre alguns deles, Gabi, né? E a gente fala sobre alguns deles no BVA Startups Legal Report, né? Que a gente publicou no ano passado a 3ª edição, né? Que é um manual aí de quase 100 e poucas páginas, onde a gente aborda os principais riscos que identificamos quando estávamos auditando startups pelos fundos de investimento em venture capital, pelos sindicatos de investidores e pelos investidores em family office que a gente representa. Né? E, com certeza, pejotização é um desses riscos. Falta de acordo de sócios
é um desses riscos, né? Falta de uma cláusula de drag along, né, é um desses riscos. Falta, né, de cumprimento das obrigações acessórias trabalhistas ou obrigações acessórias tributárias também é um risco. Enfim, são vários. Mas você que está pilotando aí, né, no dia a dia, quais são os mais comuns? E conta para a gente um caos que a gente quer ouvir aqui. Os mais comuns, aqui depende um pouco da maturidade da empresa, né? Mas vamos buscar aqui. Eu acho que o problema mais comum é a falta de organização, tá? Eu vou nem falar de risco aqui. Um desafio maior que você tem na auditoria é você chegar lá e ela está completamente desorganizada, não sabe onde obter as informações. Então, eu acho que o maior desafio aqui não são nem os riscos em si, eu acho que é a falta de organização da companhia. Agora, pensando em riscos, PJ é um risco clássico, né? Assim, o Brasil ele trabalha muito com PJ hoje em dia, a linha ali é muito tênue do que é um PJ e do que é um seletista disfarçado ali, então, para evitar tributação, para evitar aí os acessórios do trabalhista. Mas, puta, os riscos mais comuns, cara, falta de formalização de contratos celebrados verbalmente ali, que você não consegue comprovar isso, não tem nenhum lastro com a contabilidade, tem lá o gasto, mas você não tem nenhum contrato celebrado nesse sentido. Vestings ou stock options não convertidas ou mal escritas ou mal elaboradas, que isso pode ali interferir na entrada de um investidor, de um comprador. Tudo que envolve ações, eu acho que é o mais delicado aqui, tá? Então, além de falar dos mais comuns, eu acho que o mais relevante é o que envolve as ações da companhia, porque se a gente for parar para pensar, no fundo, o comprador está comprando as cotas, né? As ações da companhia, esse é o objeto da transação. Então, se você tem ali um monte de gente pendurada, com um monte de vesting que ainda vai entrar, você vai ter que calcular como que vai ser a companhia no momento da tua entrada. Se você tem aí ações dadas em garantia, seja em dívidas, financiamentos ali, empréstimos, que seja, tudo que onera as ações ou as cotas são os principais riscos que eu sempre tomo baita cuidado quando você vai analisar qualquer empresa. Então, vamos supor que tem um sócio que saiu e está lá brigando pelas cotas, né? Ele foi contra a saída dele. Isso é um caso recente também, que acho que foi começo do ano passado, a gente assessorou uma operação mais ou menos nesse sentido, que a operação caiu por causa disso, né? No final das contas, a gente foi investigar e descobriu que tinha um processo rolando de um sócio que tinha saído há uns 10 anos quase da empresa, mas que estava ali questionando em juízo essa saída dele. Então, durante toda a auditoria, as informações sobre esse tema vinham de uma maneira super vaga, né? Você já percebia que tinha alguma coisa estranha ali, mas foi só no final da auditoria que a gente conseguiu as cópias dos processos, conseguiu analisar a situação e via que ainda existia a possibilidade desse cidadão voltar para a companhia. Então, isso derruba o deal, né? Derruba a operação. Você não sabe o que você está comprando mais, você não sabe de quem você está comprando mais. Então, eu acho que os riscos que mais chamam a minha atenção e que mais requer cuidado são os riscos que envolvem as próprias cotas e as ações da companhia. Porque, veja... Eu tenho um caso bom. Tá? Desculpa. Eu adoraria ouvir, e não sozinho, pelo jeito. Eu tenho um caso bom, né, de uma operação que a gente assessorou aqui no escritório. A gente estava vendendo, né, uma fintech para um banco, né? Esse banco é um banco gringo, mas com uma operação muito forte aqui no Brasil. E no dia do signing da nossa transação, a gente conseguiu fazer signing e closing na mesma data. E estava acontecendo uma outra transação, a gente foi fazer, né, o signing e closing, né, a assinatura dos contratos e já o fechamento, né, tudo na mesma data, lá no escritório desse banco, né, aqui na Juscelino Kubitschek. E é um banco muito grande, né? Então a gente estava fazendo lá o fechamento numa sala de reunião daquelas estilo Maracanã, que cabem 60 pessoas, vice-presidente global do banco, né, na sala com a gente, todo mundo tirando foto, brinde com champanhe e tudo mais. Estamos saindo para ir para o restaurante. E aí a gente foi avisado que naquele dia estava sendo fechada uma outra transação com uma outra fintech, numa das salas do mesmo andar de sala de reuniões que a gente estava. E aí a gente está saindo da nossa sala lá para ir, né, jantar no varanda, comemorar, né, ali no Shopping JK, quando, né, a gente vê toda a turma do banco, né, inclusive os advogados do escritório, né, que representou o banco na transação, com uma cara de enterro,
né? Então a gente falou, bom, o que aconteceu? Porque a gente acabou de fechar, será que deu um problema na nossa transação? E aí eles nos contaram, né, que estava rolando essa outra operação que estava sendo fechada naquele dia no banco, e nessa outra operação a companhia não tinha um acordo de acionistas, né? E ela tinha um colaborador antigo que tinha sido CTO da companhia, já tinha saído há 3, 4 anos. O contrato de vesting dele, ele tinha vestido todas as ações dele, mas pelo fato da companhia não ter um acordo de acionistas, os controladores dessa fintech não tinham uma cláusula de drag along que poderiam forçar esse colaborador, né, com todas as suas ações vestidas, não poderiam forçá-lo a vender junto com eles, né? Para quem não conhece, a cláusula de drag along é uma cláusula também conhecida como direito de arraste, onde aquele que é beneficiado por essa cláusula, normalmente o controlador da companhia, ele pode arrastar os sócios minoritários caso ele receba uma oferta qualificada, ou seja, uma oferta em certos parâmetros, para fazer uma venda, para fazer um evento de liquidez da companhia. E pela falta dessa cláusula, todo mundo lá que trabalhava nessa outra fintech, eles tinham vários sócios, né, egressos do programa de stock option, né, ou dos vestings, todos assinaram, os fundadores assinaram, o controlador assinou, o investidor assinou. No entanto, né, esse CTO, esse ex-CTO, que já não estava na companhia há anos, deixou de assinar, já foi com o seu advogado, né, e lá no final, né, no frigir dos ovos, né, prestes a rolar o fechamento, ele disse que não ia assinar se não recebesse um valor a mais, ou seja, ele exigiu um pagamento a maior, acima do que ele teria direito com base na proporção da sua participação, da sua posição acionária na companhia, para que ele seguisse em frente com a transação, assinasse os documentos e aí sim a transação pudesse ser fechada. E aí os fundadores, os controladores dessa outra companhia, né, eles tiveram que ceder a esses anseios, a esse pleito, né, desse ex-CTO, né, e tiveram que deixar alguns milhões na mesa para que esse ex-CTO, né, então sócio da companhia, assinasse os documentos da transação e ela pudesse ser então fechada. Então, ali, né, muito provavelmente, né, eles deixaram alguns milhões na mesa, e aí é um sintoma clássico que a gente identifica nas auditorias, principalmente de companhias que ainda, né, não atingiram, né, um estágio de governança corporativa em linha com os padrões de mercado, né, tendo no mínimo um acordo de acionistas, um acordo de sócios para reger essas relações societárias, e também por startups que ainda não foram objeto de investimentos de fundos de investimento em venture capital, investidores institucionais, que ainda estão naquele ambiente de validação de produto, validação de modelo de negócio, e acabam deixando de lado, né, a importância de um acordo de acionistas. Depois a gente faz, na primeira rodada relevante a gente faz, ainda só estamos com os anjos aqui, e é um sintoma bem clássico, né? E estou pegando aqui, né, um exemplo, mas a gente já viu vários, né, parecidos, e como você bem falou, isso tem tudo a ver com as ações da companhia, né, ou o que a gente chama tecnicamente aqui contratos com impacto no cap table, como por exemplo os contratos de vesting, os contratos de stock option. Mas Gabi, a gente sabe que no Brasil trabalhista e tributário também é um problema, né? Seja, né, para o empreendedor que não está pensando em vender, não está pensando em captar investimentos, mas principalmente para o empreendedor, para a companhia que está buscando ser vendida ou captar recursos, né? E esse problema, por conta da teoria da sucessão, né, do princípio da sucessão que a gente tem no nosso ordenamento jurídico, ele pode gerar problemas também para o comprador. Mas no mundo real das auditorias, os problemas trabalhistas e tributários, eles são os mais complexos, os mais cabeludos das companhias que a gente audita ou que a gente prepara para serem auditadas no contexto das transações? Esses são os mais cabeludos, eu não sei te dizer, mas eu acredito que sejam os que dão mais trabalho, tá? Porque você tem muita coisa que já passou, já aconteceu, não tem como voltar atrás e fazer de novo. Então, a ideia aqui vamos ajustar esse procedimento que está equivocado, no caso que a gente está vendendo, por exemplo, a empresa, e a gente identifique que alguns procedimentos podem ser melhorados, e tentar ali contingenciar da melhor maneira eventuais riscos do que já ficou para trás, né? O que está para trás já aconteceu, a gente vai tentar aí diminuir a exposição a esses riscos, até pegando o gancho dos PJs, por exemplo. Tem PJs e tem PJs, né? Então,
o comprador vai sempre colocar o risco lá em cima, o vendedor vai querer colocar ele lá embaixo e fica aquela discussão de quem está certo. Então, são riscos que eles são cabeludos porque eles fazem parte do dia a dia de toda empresa, né? Ninguém toca uma empresa sozinho, ninguém toca assim um contador, a gente sabe ali a burocracia tributária do nosso país, então são duas matérias que estão presentes na vida do empreendedor desde o D0. Ele vai abrir a empresa dele, ele já vai Receita Federal, já vai cadastrar CNPJ, já vai, enfim, escolher ali se vai ficar lucro presumido, lucro real, onde eu me encaixo aqui na legislação. Então, são cabeludos porque estão presentes em todas as transações. Diferente ali do societário, às vezes o cara começa ali do D0 já com uma estruturinha bonitinha, organizadinha, mas ali na hora de contratar, pô, você não tem uma verba para contratar CLT, você vai contratar PJ, porque é mais barato, né? No final das contas, você paga menos impostos, o cara recebe mais dinheiro no bolso, então você consegue atrair mais talentos. E ao mesmo tempo você vai sobrevivendo ali tributariamente da maneira que você consegue, né? Muitas vezes você não consegue ali seguir exatamente o que está na norma, você faz o seu jogo ali para você se encaixar onde você vai ser mais vantajoso para você. Então, por serem riscos muito presentes, eu acho que são os riscos que acabam gerando mais trabalho mesmo. Então, assim, vamos pensar em horas extras, horas adicionais, equiparação salarial, a convenção coletiva que tem que ser seguida ali com os seletistas, você maquiar um PJ de PJ, mas o cara tem cartão, tem uniforme, chega às 9, sai às 18, enfim, né, você não vai conseguir sustentar essa história por muito tempo. Então, quando eu falo que tem PJs e tem PJs, aqui não é nenhum crime, não está errado você ter prestadores de serviços por meio de pessoa jurídica dentro da sua empresa, né? Desde que seja dentro da regra, né? Assim, um serviço terceirizado, representantes comerciais, que muitas vezes você tem um contrato de representação comercial com esse cara, e não necessariamente ele pode ser enquadrado como um possível seletista ou uma eventual fraude aí, né, para você enganar a legislação trabalhista e você contratar esse cara pagando menos imposto. Então, o desafio aqui é você negociar ali com o outro lado, seja você comprador, seja você vendedor, e colocar a tua ideia ali, né? E você vender o que é dentro de uma negociação que alguém está querendo puxar para cima e alguém está querendo puxar para baixo. É um confronto natural de qualquer transação, de qualquer M&A, de qualquer investimento. Então, dentro dos riscos trabalhistas, né, quando a gente fala aí do PJ, que é um risco que a galera gosta bastante de comentar, talvez seja aí o mais comentado, né, desse ramo aí de due diligence, é você saber se o cara está no bolo de PJs ou se ele é um prestador de serviço ali, pessoa jurídica mesmo, o cara tem uma empresa, não te emite notas sequenciais, presta serviço para um monte de gente, não tem ali nenhum vínculo, nenhuma daquelas regrinhas, né, subordinação, onerosidade, habitualidade, que você vai configurar esse cara no trabalhador seletista. E o risco aqui está no eventual processo que esse cara mova contra a empresa, pedindo que ele seja um seletista, né? Pedindo que todos os direitos envolvidos na legislação trabalhista. Então, quando o cara entrar com esse processo, ele vai pedir ali férias, vai pedir horas extras, ele vai pedir 13º, ele vai pedir, enfim, né, FGTS, tudo que está previsto na legislação trabalhista, ele vai pedir para ele em eventual litígio, em eventual situação com a empresa. E a gente esquece muitas vezes que você, né, como vendedor, você tem uma ligação com aquela pessoa. Você fala, pô, mas eu tenho 40 PJs, eu nunca tive nenhum processo. Você nunca teve, né? Mas o cara tá acostumado com você, ele vai lá no fim de semana comer churrasco com a tua família. Agora, mudou o controle da empresa, entrou uma empresa estrangeira aqui agora, ele que é o chefe daquele PJ. O cara não tá nem aí pro novo chefe dele, né? Ele não tem mais aquela ligação pessoal que ele tinha com o antigo dono, com o antigo dono da empresa, proprietário. Então, ele vai ali, pouco vai importar para ele a amizade, parceria, etc., anos de trabalho. Então, quando você compra a empresa, por mais que nunca teve um processo, nunca teve uma situação nesse sentido, você precisa se proteger desse risco. E o que acontece aqui? A auditoria contábil vai pegar ali os números de possíveis litigantes, né, que vão pedir essa equiparação,
e vão chegar no valor. Olha, você está exposto aqui a X milhões. Se todos esses caras pedirem todas as verbas acessórias que está entrando ali no CLT, você está exposto aqui a uma quantidade muito grande de dinheiro, né? Então, e o jurídico vem do outro lado e falar, não, mas espera aí, vamos ver quais PJs aqui, eles de fato têm todas aquelas previsões legais para que ele seja enquadrado aí como um futuro possível litigante, né? Porque muitas vezes, como eu falei, é um prestador de serviço corretamente alocado como PJ, né? Não é porque você tem um cara que você paga por meio do CNPJ dele que ele é ali uma fraude ou que ele está ali querendo disfarçar a legislação. E é aqui que as auditorias se conversam muito, né? Você mencionou agora há pouco a auditoria contábil, a auditoria financeira e a jurídica. Essa troca de figurinha entre os auditores ela é muito importante, porque muitas informações são recolhidas ali na auditoria contábil que na jurídica a gente vê só a ponta do iceberg, né? Porque a gente costuma olhar na jurídica muito mais as contingências já materializadas. Então, você percebe ali uma contingência materializada, mas se você for ver embaixo os procedimentos da companhia, você vê que o buraco é muito mais amplo do que você imaginava, né? Porque você tem contingência, tem já materializado um risco. Agora, a possibilidade desse risco triplicar é muito grande, a depender aí dos volumes dos ciclos identificados na auditoria contábil. Acho que a gente pegou um ângulo aqui do trabalhista, né? Mas a gente sabe, né, que o risco da pejotização normalmente é um risco minimamente conhecido e tolerado, né, em decorrência, né, dos savings, né, da economia feita pelo empreendedor, né, ou pela própria companhia. Mas existem riscos que são completamente desconhecidos e muitas vezes eles são até um pouco tolos, né, e bobos. E eu lembro de uma transação que a gente estava envolvido juntos, né, que a gente estava comprando uma transportadora de caminhões, né, por um cliente do setor de logística, um grande cliente do setor de logística, e a gente descobriu, né, uma má prática que acabou gerando uma preocupação, ou como a gente chama, né, nesse ambiente, um issue, né, e um potencial flag, né, um potencial yellow flag, que virou um red flag, né, que é uma bandeira vermelha, algo que realmente chama preocupação, que foi a lavagem dos caminhões, né, na parte dos fundos, né, do terreno onde ficava sediada essa transportadora de caminhões, né, basicamente. O dono da transportadora tinha comprado todos os caminhões da frota, né? Ele achava que os caminhões eram a imagem do negócio deles, portanto, ele queria todos os caminhões limpos, lavados todo dia que saiu do pátio, né? E esses caminhões eram lavados, né, no fundo dos pátios, num ambiente onde, né, num local ali, onde o solo era de grama, né? E, obviamente, para lavar os caminhões usavam-se produtos químicos, e esse processo foi repetido por anos e anos a fio. Né? E continua, durante a auditoria ele fala, não, ele veio ontem. E no final do dia a gente verificou, né, um potencial risco ambiental até relevante, né, que acabou, né, junto ali com uma outra cesta de fatores, acabou desincentivando, né, o nosso cliente a fazer a aquisição. Tanto é que ele desistiu dessa transação e acabou comprando outra transportadora que estava muito mais em ordem. Mas esse foi um caso, né, de algo completamente banal, mundano, né, e muitas vezes até que poderia passar despercebido, mas que foi identificado ali na auditoria. Né? E acho que a gente tem aqui é engraçado, Felipe, que a gente descobriu isso de uma maneira muito sem querer quase ali, né? A gente estava numa reunião com ele explicando mais ou menos como funcionava o dia a dia. A nossa advogada, bem perspicaz, assim, ela perguntou, mas onde que ficam esses caminhões? Vamos ficar aqui, tudo aqui atrás, tal, deixa ali. E vocês lavam aonde esses caminhões? Lava ali no quintal, ontem mesmo a gente estava lavando e tal. Aí como que é lá? Pô, terra batida ali, tem uma graminha, os caminhões ficam bonitos ali, todos limpos, tal, não sei o que tem. Que legal, mas o que você usa, né, para limpar esses caminhões? O cara começou a falar um monte de produto químico perigosíssimo ali, né, que ele sabe que tá no dia a dia ali, quando você vai limpar os carros, etc, ele sabe muito bem do que a gente tá falando. Cara, a gente pediu um estudo ambiental ali para tentar entender o impacto, porque o cara estava despejando ali litros e litros de produto químico naquele solo já fazia anos e na total inocência, assim. Então, são casos curiosos que a gente vai identificando. Falando de inocência, a gente teve um que a gente estava representando o vendedor e a gente estava fazendo uma auditoria preparatória para essa companhia ir a mercado. Né?
o que a gente chama de vendor due diligence, né? Uma auditoria preparatória onde a gente vai organizar o data room da companhia, vai limpar, né, os documentos que, né, estão com problemas, vai ajustar aquilo que dá para ser ajustado, e é o que a gente chama também de enfeitar a noiva, né, no jargão do mercado. Né? E aí, dentro desse procedimento, né, a gente, né, fazendo a sabatina lá com os fundadores da companhia, quando a gente está ali explorando as questões do terreno, né, era um terreno muito grande, composto por vários lotes, né, vários galpões, vários maquinários ali, e aí a gente, né, perguntando ali sobre a questão da topologia, porque essa planta ela fica numa área muito montanhosa, né, da região dos lagos ali no Rio de Janeiro. E aí a gente perguntando como é que foi feito, né, o procedimento de terraplanagem, né? E aí o fundador, todo orgulhoso, virou para a gente, porra, botei dinamite e destruí tudo. Não, mas espera aí, como assim você botou dinamite? Eu fui lá, comprei, peguei um dia que a cidade estava mais vazia, era um feriado, taquei dinamite, explodi tudo. Nunca deu problema, né, com a polícia ambiental, né, com as autoridades locais, não, nunca deu problema. Mas, pô, o Tião lá, né, que é o nosso capataz, ele sabe disso até hoje, tomou putas... Então, é engraçado, né, que dentro desse procedimento de sabatina, né, muitas vezes, a falta de preparação, né, e a gente está fazendo essa pergunta no ambiente controlado de uma vendor, né, onde a gente está do lado do cliente, né, a gente, obviamente, a gente dá risada, né, pega essa informação e fala, olha, a gente não pode falar isso para o comprador, né, a gente tem que construir uma outra narrativa. Esse sincericídio, né? O sincericídio não vai rolar. Mas, né, se fosse uma pergunta feita por um comprador, né, por uma Big Four, por uma Big Ten, por um bom escritório de advocacia transacional, muito provavelmente, né, o auditor do lado de lá, do lado do comprador, levantaria a mão e falaria na hora, opa, temos um issue aqui que provavelmente é um red flag. Tá? E sendo um red flag dessa magnitude, né? Porque isso aqui, obviamente, é uma má prática, não repitam isso em casa, crianças, né? Isso provavelmente chamaria a atenção numa transação. Né? E acho que a gente poderia passar horas aqui, né, contando exemplos, né, de como a auditoria já identificou coisas, como, por exemplo, né, um fundador de uma startup que se dizia bom moço, né, mas que tinha cometido, né, alguns atos criminais no passado, alguns deles, inclusive, que ocasionaram a morte de outras pessoas. Né? Existia lá uma questão de punibilidade, mas o investidor que estava investindo na companhia à época disse, olha, ainda que não tenha um risco jurídico, tem um possível risco reputacional, e eu não quero participar disso. Esse mesmo risco reputacional que a gente averiguou em várias companhias que, de alguma forma, foram contaminadas pela Lava Jato. Né? Várias empresas do setor de saúde, de distribuição de medicamentos, que, de alguma forma, foram afetadas pelas investigações criminais ali nos idos de Lava Jato, Operação Ouro Verde e tudo mais, que acabaram, né, diminuindo ali o apetite dos compradores ou gerando uma série de retenções de preço, de escrow e tudo mais. Gabi, acho que assim, é um tema que a gente gosta de falar, né? E já passaram 60 minutos aqui e acho que a gente tem que começar a entrar na reta final. A gente prometeu que a gente ia falar da escrow, né, e da retenção. E aí, eu queria fazer duas perguntas para você, né? Como que uma DD pode impactar o resultado de uma transação de M&A e como esse impacto pode ser em retenção, em escrow, e não somente na desistência da transação ou, né, como a gente diz, o deal abriu, né? Como que isso pode afetar? Né? Preço, condições de pagamento, conta para a gente. E aí eu faço a última pergunta e a gente abre um Q&A. Boa. Bom, aqui pode impactar o resultado de uma transação de um monte de maneira, cara. Assim, eu acho que a due diligence ela vai guiar, muito provavelmente, os próximos passos da transação. Então, pegando ali o exemplo do trabalhista, né, o tributário, quando você identifica ali um passivo da empresa, uma contingência, mesmo que ainda não materializada, né, tem uma prática ali, pegando um empregado. O empregado tem 2 anos para ele entrar com um processo trabalhista contra a empresa. Então, se você pegar aí os funcionários demitidos nos últimos 2 anos, né, você vai ter uma lista de 10, 20, 30 funcionários. Como que você se protege de um possível futuro processo, né? Que nem a gente falou, às vezes nem aconteceu ainda, nem foi materializado, é um risco completamente oculto aqui.
Uma maneira que é muito comum é você segurar ou você reter esse pagamento referente a esse valor até que o prazo prescricional vai se cumprindo. Então, se a gente está falando aqui de 10 empregados que têm aí 2 anos aí que vão poder entrar com a ação, você vai segurar, vai contingenciar esse valor, que tem diversas maneiras, pode ser por meio de parcela, pode ser por meio de uma conta escrow, que tem sido cada vez menos usada, talvez, se a gente for parar para pensar, mas ainda é muito comum, no qual você congela esse dinheiro e conforme o tempo for passando, o próprio tempo vai mitigando os riscos. Então, às vezes, não há nada que fazer, é esperar. Então, vamos esperar o tempo passar, daqui 2 anos não teve nenhum processo, eu te libero esse valor. Mas esse valor ele foi provisionado de acordo com as práticas da companhia. Então, se ela não foi identificada nenhuma prática ali que possa gerar um possível processo, a gente está falando de uma coisa. Agora, você tem ali PJs, você deixou de recolher FGTS, você tem ali algumas práticas que foram identificadas que podem virar um processo trabalhista. Você vai se garantir, você comprador, você não vai arcar com isso, ou você não vai querer acionar o vendedor para que ele pague isso posteriormente. Você simplesmente segura esse dinheiro, você está falando de uma transação aí às vezes de milhões, você fala, não, beleza, eu vou segurar aqui esses 200, 300 mil reais. E essa é uma prática de mercado, né? Afinal, é um cobertor, né? É um cobertor curto, né? E esse cobertor nada mais é do que o preço que o comprador está disponível a pagar nesta transação, né? E aí, uma vez estabelecido esse preço lá atrás, no documento de oferta, na NBO, no term sheet, no MOU, esse preço, né, ele pode, e tem a tendência de que ele só cai, né, justamente por conta dos impactos da auditoria, mas, né, ao invés de se diminuir o preço, se gerar pênalti no preço, pode-se criar, né, esse mecanismo de retenção, né? E essa retenção pode ser uma retenção através de escrow, né, que são as contas ali específicas criadas para que esse valor retido fique lá nessa conta e só seja liberado para uso, para as finalidades de sanear, né, esses eventuais passivos que tenham se materializado após a transação ser fechada, como também descontos de parcelas futuras, né? O que hoje é a maior prática de mercado, né? Hoje as escrows estão entrando em desuso, até porque elas são caras, são custosas, difíceis de se operar, nada contra, né? A gente faz bastante transações com escrow aqui, mas o próprio mercado, né, até por conta dos mecanismos de earnout, ele tem preferido fazer descontos em parcelas futuras, né? Muitas vezes até zerando parcelas futuras, né, que os vendedores teriam a receber. A gente tem um caso, né, de um parceiro que hoje, né, é sócio de uma importante boutique de M&A parceira nossa, que lá atrás, né, ele foi um investido do SoftBank, lá nos idos de 2000 e tralalá, um dos primeiros investidos do SoftBank no Brasil, e ele tinha uma companhia com 600 funcionários, né, boa parte desses colaboradores eram PJ. A gente está insistindo na questão do PJ porque ela é bem latente, né, ela é bem recorrente. Mas, dentre outros riscos, tinham lá os riscos de PJ. E como o Gabriel bem falou aqui, nessa época ele comia churrasco com a turma, né, tinha a equipe toda na mão ali. Quando, né, essa companhia foi vendida, o comprador era uma multinacional, né, era uma empresa estrangeira que estava aterrissando no Brasil, mudou toda a diretoria, né, esse nosso parceiro, né, que tinha uma função executiva, foi sendo escanteado ao longo do tempo, e quando, né, os sócios já estavam um pouco afastados do negócio, mas ainda tinham o earnout, os colaboradores que foram saindo começaram a processar a companhia, falaram, bom, eu nem conheço aqui esse novo comprador, não tenho relação nenhuma comigo, e acho que não vai atrapalhar nada, né, o vendedor, o meu amigo lá do churrasco, né, o sócio fundador da companhia, sócio executivo da companhia. E no final do dia, né, acabou que houve, né, um problema de mercado, né? Esse comprador teve que demitir uma série de colaboradores, né, da época do deal. Esses colaboradores entraram com ações trabalhistas e esse nosso parceiro, que não era nosso cliente à época, era um amigo apenas, ele acabou perdendo cerca de 200 milhões de reais
somente em descontos de ações trabalhistas passivos que foram sendo materializados, uma vez que ele ainda estava no earnout. E, portanto, ele recebeu muito menos do earnout, né? A princípio, né, os colaboradores que saíram acharam que não iam afetar ele, mas no final afetou e afetou muito, né? Então, não impacta somente a transação em si, mas o que acontece após ela ser fechada, como, por exemplo, né, dentro dos mecanismos de earnout. Gabriel, para a gente finalizar, tá? E aí, esse é um tema que eu sei que você é craque, né? Quais são as principais recomendações para empresas e principalmente para vendedores que vão passar por uma due diligence de compra ou de investimento? Quais são os maiores? Desculpa, cortou aqui para mim. Quais são as principais recomendações? Eu acho que aqui as principais recomendações a gente não consegue fugir muito, né? Pensando lá do vendedor, é que ele se prepare para a auditoria. Acho que é o mínimo que você consegue fazer. Eu acho que o vendedor, ele, tendo ali a perspectiva da venda da empresa, ele tem que começar a organizar a casa, né? Ele começa a limpar a casa, ele começa a identificar ali, que nem se falou, se a fundação tá certinha, se tem um rachadinho na parede, você pinta, se tá uma luzinha ali meio piscando, você vai trocar a luz. Você vai organizar a casa para você receber a visita. Eu acho que o vendedor tem que estar com a casa sempre pronta para receber a visita. Uma operação com o vendedor que não está pronto para ser vendido, muitas vezes derruba a operação. Às vezes, o cara vê que, puta, você vai demorar um ano para você se adequar aqui para que eu possa te comprar. Daqui um ano eu volto. Até lá, o mundo é outro, o cara já comprou outro, né? Se ele não gostou da sua casa, ele vai gostar da casa do vizinho. Então, atuando de forma antecipada, é possível que você identifique e resolva a grande parte das questões aí legais pendentes e evitando que elas sejam identificadas pelo comprador, que garante essa fluidez e a vitória do vendedor na due diligence, que nem você bem falou, o preço nunca vai subir. O preço da oferta ele só tende a cair. Então, a vitória do vendedor é evitar que ele caia, né? Assim como a vitória do comprador é derrubar o preço que ele ia pagar, a vitória do vendedor é não ter nenhuma penalidade no seu preço. Então, você se preparar para a auditoria, você garante essa fluidez e menos impacto no seu valuation. E aqui vale você contrata um assessor legal, faça uma simulação de M&A. Eu acho que um grande desafio... O primeiro M&A de todo mundo é sempre muito difícil. Então, se você conseguir, mesmo que numa situação, na CLTP ali, né, numa situação controlada, simular uma auditoria, simular a sabatina que a gente falou no começo da nossa conversa, você chega ali na hora que o comprador vai se juntar com aquele monte de advogado e vai começar a te fazer pergunta, você já sabe o que responder, você já treinou para isso, você já passou por isso antes. E às vezes a gente fala, o primeiro M&A, mas o primeiro M&A não precisa nem ser uma operação mesmo, você não precisa ali estar colocando seu dinheiro em risco. O primeiro M&A pode ser numa situação controlada, que a gente pega pesado também, tá? Não é porque a gente está fazendo uma vendor do diligence que a gente vai falar, não, tudo bem, não precisa me mandar isso daqui não, deixa para lá. Pelo contrário, a gente vai a fundo analisar a empresa, né? A gente... você também levantou um ponto muito interessante que eu vou fazer um link agora. São pessoas ali do outro lado também, né? Você tem que ter um tato para lidar com quem você está auditando, muito mais quando é seu cliente, né? Você está fazendo ali uma venda. E são pessoas que provavelmente vão ser sócias, uma vez que a auditoria seja satisfatória e a transação se conclua. Então você não pode, como assessor ali, criar uma animosidade também. Você tem que ter tato, né? E é um desafio enorme, né? Mas eu acho que é isso, né? Pensando na vendor, como você se prepara para a auditoria, é isso, né? Você ter esse tato com as pessoas, porque ninguém gosta que você comece a colocar defeitos no seu negócio. Muitas vezes você fez ele com um carinho muito grande, etc. E chega um cara ali que começa a colocar só defeitos. Então você tem que ter um tato ali na hora de trabalhar isso, até para você conseguir as informações. Se você ficar só batendo no cara, ele para de compartilhar contigo, ele para de ser teu parceiro na conversa, aí começa a vir aquelas respostas rasas, frias e que não ajudam em nada. Isso não conta o segredo, que a gente tem que ser legal, né, para gerar confiança e gerar rapport, né, e aí sim a gente... Nem sempre a gente é tão legal assim também, né? A gente sabe que a auditora porra, ninguém gosta de auditor, mas a gente tenta ser o mais agradável possível, porque tá todo mundo passando por um momento que é super estressante, né? É super cansativo. A gente falou aqui de uma lista de 140 perguntas para um cara que, paralelamente, ainda tem uma operação para tocar. O negócio está acontecendo, né? Ele tem vendas, tem clientes, ele também tem... muitas vezes ninguém está sabendo, ou pouquíssimas pessoas estão sabendo da transação. Isso é um desafio gigantesco.
E ele tem que ir lá buscar os documentos, passar na RH, ô, me passa todos os contratos de trabalho, mas por que você quer? Não, por nada, quero só dar uma olhada aqui, né? O escritório pediu, enfim, né? Tem toda uma narrativa a ser construída. Gabi, acho que a gente já estourou o tempo, nosso marketing provavelmente vai matar a gente, né? O advogado gosta de falar. Mas vamos para as perguntas aqui. A gente recebeu algumas perguntas no chat. Vou começar aqui pela do Felipe Damori. Qual o principal problema que vocês veem em diligências? Trabalhista? Acho que essa a gente já respondeu. Acho que a gente falou sobre trabalhista e tributário. Não necessariamente, né? Acho que são, né, os principais problemas, vai depender de companhia, mas eu acho que uma análise geral são problemas recorrentes, tá? Principalmente... eu acho que aqui, Fê, a pergunta ali, qual o principal problema? A organização, tá? Eu acho que vamos sair um pouco aqui dos riscos. Eu acho que o principal problema na realização de uma due diligence são informações rasas, informações superficiais, falta de organização, o cara não sabe com quem está tal documento, o cara não tem nada minimamente organizado. Isso é um problema, isso atrasa a operação, isso derruba a deal, isso faz uma operação que demoraria 6 meses, demorar 2 anos. Então, isso é um problema, tá, para a auditoria. Agora, riscos trabalhistas? Sim, cara, trabalhista é super comum, e é comum porque está no nosso dia a dia, né? Todo mundo tem isso, até na pessoa física a gente tem contatos, né? A gente contrata pessoas, então, por ser um risco que está muito presente na vida do brasileiro, né? A gente está falando do nosso país aqui, sim, de fato, um dos principais problemas. Mas eu acho que, respondendo a pergunta aqui de uma maneira um pouco mais ampla, eu diria que o principal problema de uma due diligence é a empresa que está sendo auditada não estar pronta para ser auditada. Você está coberto de razão e acho que é uma boa visão sobre o que é um problema versus um risco, né? A gente está numa transação agora que a gente está representando uma companhia global, uma líder global do setor de educação, e a gente está auditando, né, um ativo, uma companhia aqui no Brasil, que eles querem adquirir 100% da companhia, e os vendedores, né, juram juradinho, né, que a companhia tem X milhões de receita recorrente. Né? E aí a gente pediu os contratos para dar lastro para essa receita recorrente. Os caras até têm os contratos, mas eles estão tão esparsos, tão perdidos, muitas vezes estão vencidos, e o cliente ainda está pagando, né, que você tem um manicômio contratual ali, e uma falta de organização, fica muito difícil entender se aquele fundamento, né, que foi trazido por esses vendedores para atrair esse comprador, de fato, né, existe, né, após uma averiguação. Então a gente está perdendo muito tempo tentando encontrar esses documentos, tentando organizar esses documentos, estamos até ajudando lá nos vendedores a organizar isso, mas no final do dia, né, é um problema de falta de organização. E aí, empreendedor brasileiro, se você não for advogado, né, se você não for o gerente jurídico, o diretor jurídico ou um assessor de M&A, e você esteja aqui nessa live, esse é um sintoma muito recorrente, né? O empresário brasileiro tem melhorado muito nas últimas décadas, é bem diferente daquela figura do empresário dos anos 80, que tomava risco mesmo, sonegava imposto, vendia sem nota. Hoje o empresário brasileiro é muito mais organizado, até por conta do advento das plataformas digitais, que permitiu que ele se organizasse muito mais no ambiente digital do que lá nas gavetas, né, do departamento financeiro, do departamento pessoal. Mas ainda assim há muita desorganização. Tem uma pergunta aqui do Giovanni Beirigo. Qual o limite do papel dos advogados durante a due diligence? Até onde podemos atuar sem ultrapassar o nosso escopo de trabalho? Bom, eu acho que a resposta aqui é, se você está sendo contratado para uma due diligence, você está sendo contratado para analisar, não para produzir documentos. E o único documento que você tem que produzir de fato é esse produto final, que é o relatório final de auditoria. Tá? Não adianta, né, uma vez que você identifica um risco, um passivo na empresa que você está auditando, legal, corrige dessa forma, eu já vi isso funcionar. Porque no final do dia, se você está representando o comprador, né, o que você tem que fazer é levantar a mão, falar, encontrei um problema. Vamos analisar ele mais a fundo e vamos entender qual que é a quantificação desse problema, né, e quais são as chances desse problema se materializar, possível, provável, remoto,
né? E aí sim, deixar o seu cliente tomar pé disso e ele sim tomar a decisão do que fazer com essa informação. Claro, né, que nós municiamos o nosso cliente do que fazer com essa informação, mas a decisão é sempre dele. Não podemos, para a nossa contraparte, se a gente está pelo comprador, a gente não pode falar isso para o vendedor. Ah, não, arruma desse jeito, né? Dá uma consultoria ali de brother. Isso é um absurdo, isso não pode acontecer, né? E aí, quando a gente está pelo vendedor, né, é claro que também a gente tem uma limitação ali, né, até mesmo, né, do que se relaciona ao fornecimento, né, de informações. As informações elas não podem ser fornecidas a nosso bel prazer. A gente tem que organizar com o cliente o fornecimento das informações. Então, existe toda uma inteligência ao se disponibilizar documentos num data room quando você está do lado do vendedor. Se você, assessor, verificou que um documento que você vai subir no data room, ele pode gerar um issue, pode gerar um flag, yellow flag, red flag, senta, conversa com o seu cliente antes de fornecer esse documento, porque pode ser que esse documento coloque você numa situação de ser pego no contrapé, né, ou abra, né, um ângulo de investigação, de sabatina, indesejado pelo seu cliente, né? Então, acho que são dois limites claros aqui. Eu vou para uma pergunta, eu respondi a pergunta, desculpa, Gabi. Eu vou para uma pergunta aqui do Leonardo Pacheco. O relatório final de auditoria já atua com as sugestões de declarações e garantias do SPA, do contrato de compra e venda, ou apenas aborda as condições precedentes ao fechamento? Eu acho que um relatório que não direciona o que fazer com os riscos é um relatório incompleto, né? Assim, se você só menciona os riscos, porque a gente está falando aqui entre advogados, mas o nosso cliente é publicitário, é um cara de tecnologia, ele não adianta eu falar para ele ali que a cláusula de drag along ali é arriscada para ele por causa de X ou Y. Então, se a gente não passa o caminho e não direciona como que ele lida com esse risco, o relatório acaba ficando um pouco falho. Então, sim, no relatório a gente procura, as recomendações são, isso daqui precisa ser disponibilizado até o fechamento da operação, isso daqui tem que ser uma condição precedente. Uma condição precedente padrão, que quase toda operação tem, aprovação de contas. Muitas empresas deixam de aprovar suas contas nos 4 primeiros meses do exercício fiscal. Isso está na lei, tanto limitada quanto SA tem que fazer isso. Muitas empresas não fazem, então vira uma condição precedente. Eu não vou comprar uma empresa ali, caso isso não tenha sido regularizado durante a due diligence, eu não vou comprar uma empresa que tenha esse risco. Isso tem que ser sanado até que a gente feche aqui a operação. Certidões, o cara deixou de enviar algumas certidões ali relevantes, isso vai virar, a gente precisa receber isso, não tem como a gente abrir mão de ter essas informações e seguir em frente com o deal. Então, esse direcionamento é muito importante. As declarações e garantias, no final das contas, é mais você reforçar o que você já sabe, né? Se você auditou a empresa, você já tem mapeado os riscos dela, você já sabe ali mais ou menos como que as coisas tocam. Agora, o vendedor vai escrever, vai assinar um documento se comprometendo que é aquilo mesmo que você viu. Não tem nada além do que vocês mapearam. Vocês pegaram todos os meus riscos. E isso é importante porque a gente vincula isso a uma indenização. Então, vamos supor que depois apareça algo ali, que vai dar um prejuízo gigantesco para o comprador e que não foi falado na auditoria, não foi divulgado em um documento, e não tinha como o comprador saber. No contrato, o vendedor declarou aquilo, ele falou que não tinha esse risco, e tem uma penalidade caso ele não cumpra com aquela declaração. Então, é ali que a gente consegue se proteger de declarações falsas ou inverdades ali durante a auditoria. Então, é muito importante que o relatório dê esse direcionamento, sim, eu super recomendo que em todo relatório tenha aí muito bem explicado como que você lida com os riscos identificados. Legal. Temos uma última pergunta, eu acho que essa é boa para a gente fechar. Quando a gente prepara a auditoria para o comprador, né, a gente realiza a auditoria para o comprador, é preparado um relatório. Esse relatório é disponibilizado para os vendedores? Não é disponibilizado para os vendedores. Não pode ser disponibilizado para os vendedores. Aqui é uma questão de... Para quem que é o relatório? O relatório é para o seu cliente, né? A gente está comprando a empresa, eu fui contratado para auditar essa empresa. Eu não vou dar ali a cereja do bolo ali, vou dar todo o caminho das pedras para o vendedor, né? Isso é uma arma, inclusive, é uma ferramenta muito importante para o comprador
na hora dele negociar ali o contrato. Ele está com as informações ali, ele tem uma cola aqui que ele fala, o cara fala, não, eu não tenho PJ. Você fala, não, você tem sim, pô. Acabei de ver aqui, você tem tantos PJs. Então, o relatório, ele é comprador. Ah, o vendedor adoraria ter? O vendedor adoraria ter. Eu acho que isso daria para ele muito mais fácil para negociação. Então, quando eu falei da vendor do diligence ali atrás, de você preparar a empresa, é uma das coisas que eu gosto de deixar muito claro. Você também vai ter um relatório de auditoria. Porque quando a gente audita a empresa antes, a gente simula esse M&A antes, a gente prepara um relatório de auditoria como se comprador fôssemos, né? Para o cara sentir na pele ali, ele olhar e falar, caramba, eu tenho que regularizar tudo isso. E isso, quando ele chega no M&A ali na frente, ele ganha em paridade de armas. O cara tem lá, não, eu vi aqui no meu relatório que você tem isso. Ele fala, não, eu também tenho meu relatório. Não é bem assim, não. É assim, assado. Eu tenho advogados aqui que me assessoraram. Então, não, o relatório não vai para o vendedor, ele vai só para o comprador, muito embora o vendedor adoraria receber. Muito bom. Bom, pessoal, a gente passou aqui por algumas perguntas durante esse Q&A. São 8 horas e 22 minutos. A gente acho que até estendeu aqui mais do que a gente imaginava. Mas primeiro eu queria agradecer a audiência de todos aqui. Queria também agradecer aos nossos parceiros nesse webinar, a Domo Invest, nossos queridos amigos e clientes da Domo Invest, a principal gestora de Venture Capital da América Latina e a recentemente premiada pela Leaders League, que a gente teve a honra de dar o prêmio para eles lá no palco. Então, toda a turma da Domo, o Henrique, Bruno, Borges, Marcelo, muito obrigado aí pelo apoio de vocês. Também queria agradecer a Raqueto, do nosso amigo Fred Santoro, nosso amigo parceiro Fred Santoro, grande empreendedor e um grande membro, né, e líder protagonista desse ecossistema de inovação e de capital de risco de Venture Capital no mercado brasileiro. Queria também agradecer a nossa equipe de marketing por ter ajudado a gente a construir esse webinar. A proposta desse webinar, gente, não é fazer nenhuma mega produção, é um negócio caseiro mesmo, onde o que realmente importa é o conteúdo e quem está aqui conversando. E, obviamente, queria agradecer você, Gabriel Abdala, nosso querido Gabi, né, por ter organizado, né, e ajudado a gente a fazer esse webinar sobre um tema tão importante. Então, Gabi, mais uma vez, muito obrigado, né, por ter feito, né, todo esse esforço aqui para a gente conseguir fazer isso acontecer, junto com a nossa equipe de marketing. E, cara, se tiver algumas palavras finais aí, manda bala, e aí eu já vou para o encerramento aqui. Boa, eu que agradeço, acho que foi uma oportunidade muito legal, né? Geralmente é um tema que não é discutido, né? Você não para tomar uma cerveja com teu amigo e você começa a falar de due diligence, então é uma oportunidade para que você tenha aí acesso à prática, né? Como que funciona no dia a dia mesmo. A gente procurou aqui trazer de uma maneira bem leve o tema para que vocês se identifiquem, para que vocês percebam, às vezes, até no negócio de vocês, alguns pontos que a gente levantou aqui, que você já ligou uma luz aí vermelha, que você falou, tipo, caramba, eu tenho uma situação parecida. Então, a ideia justamente era compartilhar um pouquinho o que a gente passa aqui no nosso dia a dia. Auditoria é o nosso dia a dia, a gente está aqui com mais de 20 auditorias em andamento no momento, então a gente sabe como que é o dia a dia da auditoria, e a oportunidade de poder falar aqui um pouquinho sobre isso foi um prazer enorme, ainda mais com alguém que nem o Felipe, que tem aí muita experiência no assunto, muita história boa para contar, e foi um prazer enorme aí dividir essa webinar com você. Agradeço aí as palavras, a parceria, e eu que agradeço aí pela oportunidade de estar aqui batendo esse papo com o pessoal. Boa. São 17 anos trabalhando com auditoria. Eu lembro da minha primeira, né, que me apresentaram um data room físico, onde eu tive que ir lá analisar pastas de documentos. Eu não fazia a menor ideia do que eu estava analisando, por que eu estava analisando e por que eu estava fazendo anotações sobre aqueles documentos que eu pouco entendia, né? 17 anos depois, aqui estamos, né? E é o nosso dia a dia. Quem participa, quem assessora transações, não tem jeito, a auditoria do diligence faz parte do nosso dia a dia, e quem quer vender a sua empresa, quem quer comprar empresas, quem quer ser investido ou quem quer investir, vai ter que passar por isso também. Bom, pessoal, a gente chegou ao final aqui, assim que, né, encerrar a transmissão aqui, fecharem as nossas câmeras, vai aparecer, né, uma tela com um QR Code, né, um QR Code para você, fazendo a leitura dele através da câmera do seu celular ou qualquer outro dispositivo, você possa baixar um modelo de checklist, né, que a gente preparou especialmente para os participantes aqui dessa live, para essa audiência fantástica aqui que está nos acompanhando 2 advogados falando até as 8h30 da noite. Então, pessoal,
Mais uma vez, muito obrigado. Em nome do BVA Advogados, a gente agradece a participação de todos vocês. Esperamos que tenha sido útil e baixem o checklist. Qualquer dúvida, entre em contato com a gente. Felipe Barreto Veiga, felipe@bvalaw.com.br e Gabriel Mendes Abdala, gabriel.abdala com 2 L's, @bvalaw.com.br. Podem entrar em contato, podem mandar dúvidas aí. E se quiserem conhecer um pouco mais sobre o que a gente faz, né, dentro de serviços de auditoria e serviços transacionais, vai ser um prazer aí atender vocês. Então, mais uma vez, muito obrigado. A gente se vê na próxima. Valeu, Gabi. Abraço. Obrigado, Fê. Um abraço, pessoal.